No grupo dos 12 apóstolos teve de tudo. Teve o que traiu, teve o que negou, teve o que amou muito e teve aquele que eh, desacreditou por um momento. Teve aquele que no coração teve incredulidade. E eu estou falando agora de Tomé. Mas ao mesmo tempo que Tomé vacilou um pouco na fé, ao mesmo tempo nós podemos dizer que ele fez uma das mais lindas profissões de fé. E nós podemos dizer que a incredulidade de Tomé curou as feridas da nossa falta de fé. Fica até o final desse vídeo para você entender o que aconteceu naquele contexto de Tomé e o tanto que esse episódio nos ajuda a termos fé hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 20, versículo de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Que episódio lindo, né? Jesus aparece para os 12, mas não está Tomé. 8 dias depois, Tomé está lá e Jesus aparece. E é interessante porque Tomé não precisa pedir, porque o próprio Jesus fala: põe o teu dedo aqui, Tomé. Jesus estava ouvindo tudo, porque Jesus sempre ouve tudo. Jesus sabe os nossos pensamentos, Jesus sabe o que a gente fala, o que a gente pensa. Coloca aqui, Tomé, a tua mão, o teu dedo. Não sejas incrédulo, mas seja fiel. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, que você não seja incrédulo, mas fiel. São Gregório Magno, sobre esta passagem, vai nos falar algo precioso. A fé é o fundamento das coisas a serem esperadas, a prova das coisas que não se veem. Convido você a abrir sua palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Por isso que Tomé não entendeu ainda o que é a fé. Eu só vou acreditar se eu ver. Ora, mas a fé é justamente a certeza a respeito do que não se vê. Não é fácil ter fé. Fica claro que a fé é a prova daquelas coisas que não podem ser evidentes. As coisas que são evidentes já não envolvem a fé, mas reconhecimento. Ora, se é evidente, por que então, quando Tomé viu e tocou, se lhe disse: "Porque me viste, acreditaste?" Preste atenção. Porque ele viu uma coisa e creu em outra. A divindade não podia ser vista por um mortal. Ele viu um ser humano e confessou como Deus. Ele viu Jesus, ok. Mas a divindade de Jesus não era possível ver. E ele creu. Porque ele confessou: "Meu Senhor e meu Deus." Ele não confessou só o homem Jesus, ele confessou o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Mas também nos alegremos com o que se diz segue: "Felizes os que não viram e creram." Certamente esta afirmação se refere a nós, que guardamos em nossas mentes aquele que não vemos em seu corpo. Refere-se a nós, mas somente se seguimos nossa fé com as nossas obras, aquela pessoa verdadeiramente crê, a qual manifesta sua fé em suas obras. Que bonito. Alguém podia dizer: "Ah, mas como é que Tomé acreditou se ele viu?"
Então ele não teve fé, porque esse fé é acreditar no que não se vê, então ele viu, por isso que ele acreditou. Não, 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 não. Ele acreditou naquilo que ele ainda não via, a divindade de Cristo. Meu Senhor e meu Deus. Escreve aqui nos comentários, não posso caminhar pela visão, mas pela fé. Não posso caminhar só pela visão, mas pela fé. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.